aí, pessoal, tudo bom? Hoje estreando um novo formato aqui dessa conversa. A gente já fez na cozinha da Ju, na nossa cozinha aqui, agora a gente tá comendo. Uma mesa cheia. De cozinhar numa mesa cheia. Hoje eu tô com a Bruna Vladica, ai que nome chique, que é empresária, sócia do Remotors. Grupo Remotors. Grupo Remotors. Isso. E fundadora do projeto Elas Pilotam e pilota da vida de motos, de carros, de É o que somos, barcos, né? É o que de somos. avião também, helicóptero. Não, aí eu tenho medo de altura. Vamos bater esse papo, falar um pouquinho sobre tudo isso que você faz e um pouco mais sobre sua relação com a comida no meio de tudo isso, mas também, principalmente, te contei porque você é uma grande inspiração Isso quando também. eu penso em mulheres que pilotam e não tô falando só de moto. Então bora lá. E a primeira coisa que eu queria te perguntar é, o que veio antes? Você pilota moto, você é uma das pessoas, quando eu comecei a pilotar, eu comecei a acompanhar, assim, falei, caramba, a gente vai chegar lá e falar A gente sobre... se conheceu por conta da moto, né? Sim, sobre Isso foi mulheres meio maravilhoso. pilotando, mas assim, eu falei, caramba, que mulher foda, que incrível, tipo, que inspiração. E aí descobriu Elas Pilotam. O que veio antes na sua vida? Você é sócia do Remotors, que é uma... É uma revenda, de concessionária. Royal Enfield e Ducati aqui no Isso. Brasil, né? No Paraná e no Rio Grande do Sul. Então, o que veio primeiro na sua vida? A paixão por motos, pilotar, ser sócia, e isso te levou a querer pilotar? O Elas Pilotam, quando surgiu? Sim. Conta um pouquinho. Olha que loucura, né? Eu tava pensando esses dias sobre uma pergunta que a gente vai amadurecendo e vai refletindo também na vida, né? Quem sou eu além da moto? Porque hoje a gente se conheceu pela moto, então ela foi um meio que nos conectou. Pra mim, a Bruna é minha amiga motoqueira. Então, e tem isso, eu acho super legal, assim, eu acho que as minhas grandes amizades hoje, eu moro em São Paulo, né, eu sou de Curitiba, mas moro aqui há quase 3 anos. E eu acho que as minhas grandes amizades, elas vieram através da moto, mas foram muito além da moto. E eu acho que isso é maravilhoso, porque ela é um meio. Então, quando me perguntam o que é a Bruna, né, o quem sou eu além da moto, porque óbvio, né, a internet, a gente trabalha com a internet também, foi aí que a gente se conectou. Sim. O Elas Pilotam, ele nasceu de uma hashtag, depois se tornou um perfil, né, um projeto grande, que agora fez 7 anos de projeto. Caramba. Todo. É muito doido, o tempo passa rápido. E aí as pessoas que acabam vendo, né, o Instagram, enfim, a parte mais editável da vida, porque são recortes. Sim. A Bruna é a minha amiga motoqueira. A Bruna tem a Pikachu, que é a minha moto amarela, que é uma chopper customizada. Isa, coloca a foto da Pikachu aqui, por favor, pra todo mundo ver. Meu xodó, meu xodó. Então, assim, as pessoas sempre fazem essa referência, né? Ela que tem agora, né, com o crescimento também das concessionárias, e eu acho isso muito legal, porque eu cresci muito de forma profissional falando. Eu tô há 6 anos com o Grupo Remotors. Então, assim, é todo um processo meio junto, sabe? Ele já existia ou você é fundadora? Não. Eu tenho mais 3 sócios. E aí a gente começou com a Royal em Curitiba, foi a 3ª concessionária do Brasil, isso há 6 anos atrás. Uhum. Hoje a Royal, né, posso falar em marcas aqui, vou fazer minha própria propaganda. Pode, claro, fica à vontade. Mas falando de motociclismo, de mercado, a Royal é uma marca que cresce absurdamente, então acho que disparado é a primeira marca assim, em crescimento absoluto no Brasil. E eu vou falar um número que pode ser que até esteja errada quando for ao ar o vídeo. Tá chegando em 45 concessionárias no Brasil hoje. Uau! Eu fui a 3ª. Eu lembro que é isso mesmo, mais ou menos há uns 6 anos atrás, era tipo a Royal que... Bem desconhecida. Bem desconhecida porque ela era britânica, né? Sim. Mas já era produzida na Índia, e aí a Índia comprou ela. Exatamente. Hoje ela é indiana. Ela é indiana desde os anos 50, 60, mas todo o escritório de engenharia, de desenvolvimento também fica na Inglaterra. Então tem essa... Ainda tem uma conexão. Bem legal, assim. Tanto é que, só um parênteses que eu acho legal, acho que a gente tem esse gosto em comum, que é a customização. Sim. Né? Sempre dar uma mexidinha na moto, trocar alguma coisa. E a Royal tem um projeto muito grande de customização, mundialmente falando. E vem muito da Europa, assim, da Inglaterra. Então, tem os designers, os customizadores, eles ficam lá e é super legal isso, assim. Então, já caiu no gosto popular, assim. Acho que difícil quem não conhece a marca hoje. Fico feliz que eu fui uma das primeiras aqui no Brasil, né? Então, com a minha própria moto. Que moto é essa? Royal? Mas como assim Royal? Mas ela é boa e não é? Então, eu ficava explicando demais. Hoje eu não preciso mais explicar, e isso é ótimo, né? Um desenvolvimento. E aí, né, pra fechar do Grupo Remotors, a gente começou com Curitiba. Hoje a gente tá com 5 Royals, né? No Paraná e no Rio Grande do Sul. E aí a Ducati também, a Ducati veio também. É na mesma loja. Você tem Ducati e Royal, ou é diferente? Tem loja de Royal e loja de Ducati? É diferente, aham. Em Curitiba a gente abriu há 1 ano a Ducati, em Curitiba, que inclusive é bem na frente da Royal, por uma coincidência maravilhosa.
maravilhosa de imóveis disponíveis. Eu vou abrir concorrente, acho que eu vou abrir outro restaurante aqui na frente. Aí, ó, e assim, é legal porque pra mim tá sendo, né, eu trabalho com moto já há um tempo, pouco mais, uns 12 anos mais ou menos, porque eu venho de evento, aí o Elas Pilotam nasceu de um grande evento que eu produzia em Curitiba, aí veio a pandemia, mas aí já tava vindo a concessionária, então assim, foi uma junção de coisas muito boas, então a moto, né, tá na minha vida nessa parte. E com a Ducati agora tá sendo muito legal, porque eu entendo, eu gosto de moto, óbvio, né? Trabalho com isso, mas a Ducati, assim, ela realmente é uma moto, é o altíssimo nível do mercado, assim, né, em relação a preço, a tecnologia. Então são motos, a Ferrari da moto, né, que todo mundo fala isso, e a Royal já tá um pouquinho abaixo, assim, né, na pirâmide, digamos assim. Então trabalhar com dois públicos tão diferentes, com vendas diferentes, pra mim tá sendo um grande desafio esse ano, assim, porque eu falei, caramba, moto não é tudo igual, não é mesmo, a gente sabe disso, mas a moto, ela é muito democrática, ela é muito diversa. Então, saber lidar é legal, sabe? E abriu muito minha cabeça, assim, inclusive pro projeto do Elas Pilotam. Tirei a minha carta de moto no dia que a gente fez o BMS, que foi em 2018, e eu tinha criado Elas Pilotam. E aí, vendo aquela pergunta que eu fiz esses dias pra mim mesma, em sessões de autoanálise, quem é, né? Quem sou eu além da moto? E eu acho, assim, que eu sou realmente uma pessoa muito inquieta, então, e eu vejo muito em você, assim, desde quando a gente se conheceu, eu sempre acho que teve uma afinidade nessa questão. Você me corrige se eu estiver errada, tá? Mas eu acredito que eu estou certa. Qualquer um que observe de longe consegue perceber essa minha inquietação. Total. E aí, assim, eu fiquei pensando, a moto é um meio que hoje me deu voz, né? Me deu meu trabalho, as minhas empresas, eu sou muito feliz a isso. Só que se não fosse a moto, eu ia continuar sendo essa mesma pessoa inquieta, criativa, sabe? Que se joga pra algumas coisas. Diferente. Então seria um outro meio e eu ia ser a mesma Bruna, sabe? Então as pessoas gostam de rotular. Né? Então, por exemplo, eu tenho certeza que se não fosse a chefe de comidas, você ia ter outro meio, que você ia ser a Camille que você é essa furacão, sabe, de mulher. Então, acho isso muito legal. Uma coisa que eu tenho certeza, porque, por exemplo, eu gosto muito de fotografar, sempre fotografei. Na verdade, foi uma das primeiras coisas que eu fiz, assim, né? Quando eu comecei a me desenvolver e tal, já falei disso em outros momentos. E eu tenho certeza que se não fosse pra ser da cozinha, eu também ia ser uma fotógrafa reconhecida, ia estar fazendo um milhão de coisas, ia acontecendo. Ou se não fosse isso, eu ia estar fazendo uma outra coisa que também ia estar movimentando da mesma forma, ia acontecendo da mesma forma. Então, é isso. A gente tem essa afinidade em comum. Sim, acho que não é o que a gente faz que levou a gente, é a gente que se leva e não importa o que você for fazer. Não importa. E eu acho que isso é um reconhecimento nosso também próprio, sabe? Porque eu demorei, não sei, né? Vamos dividir aqui essas experiências. Eu demorei um pouco, assim, sabe? Pra mim entender também, porque é isso, assim, eu sempre trabalhei, né? Eu tenho uma história, né, de estudo, de faculdade, uma família... Você é formada em quê? Eu sou formada em design gráfico. Então, imagina, né? Ninguém às vezes fala, como assim você é formada em design gráfico? Faz sentido, faz sentido. Muito. Aí me especializei em marketing, aí foi indo até 2 anos atrás. E aí também é aquilo, né? Você vai agarrando o que te coloca. Dentro do grupo, com esse crescimento todo, eu e meus sócios, a gente divide funções, né, e departamentos. E aí eu acabei pegando qualidade e RH, que não era a minha formação inicial. E aí eu tô há 2 anos estudando, indo atrás, aprendendo, e eu tô amando. Então assim, sei de tudo? Não sei, sabe? Só que a gente vai se desafiando e vai dando o nosso melhor naquilo. Sim. E é muito legal isso, assim, porque aí que eu fiquei pensando, né? Nossa, caramba, eu acho que tudo que eu fizer, assim, eu vou me dedicar sabendo como eu sou, independente de uma moto, independente do carro, independente de qualquer coisa, sabe? Que me rotulem. Então hoje, a gente vai aprendendo também, né, conforme passar dos anos, eu tenho total consciência, assim, que sim, eu quero estruturar, né, quero ter uma empresa sólida, né, uma empresa firme. Agora com a RH eu me dedico muito a pessoas, que eu acho que é a base de qualquer coisa. Não adianta você andar de moto e não entender de pessoas. E aí isso acontece, porque também a gente tá falando de um mercado mais masculino, assim como com certeza da gastronomia também esses desafios. Aí é que tá a grande diferença, que eu quero falar disso também, que conclui o seu pensamento que eu vou guardar aqui. Guarda. Não, mas é que é um desafio. E aí, quando você se depara com essa situação, né, de um mercado mais masculino, no geral, eu passei durante muito tempo, inclusive na época que a gente se conheceu, eu tava, assim, num momento mais auge, né, de internet e tal.
E maravilhoso, mas é uma cobrança absoluta. E aí eu tinha que provar que eu sabia andar de moto, que eu testava todas as motos. E é uma autocobrança e dos outros também, porque sempre tem aquelas falas, mas pilota mesmo? Mas você já andou de tal moto? E aí você vai se cobrando. Eu gostava, óbvio, então pra mim também foi algo muito legal. Mas hoje eu deixo essas disputas realmente pros homens, sabe? Então eu vejo muito em conversas, mas eu já viajei, mas eu tenho uma moto. Tá, mas você entende de negócio, sabe? Você entende de negócio, você entende de pessoas. Não adianta nada você ter um estilão, uma motona, ser o fodão e no final, sabe? Você não teve poder da tua própria vida, do teu próprio negócio. Então, pra mim, hoje é isso. Deixar firme, assim, consolidar mesmo as minhas empresas. O Elas Pilotam, ele é um projeto muito pessoal meu também, então nunca me deu rentabilidade. Eu sei que ele tem grandes potenciais, mas também como é algo muito pessoal de eu estar aprendendo com ele, porque eu fui pilotando junto com Elas Pilotam, sim, eu tenho total noção que assim, talvez a Bruna do futuro, daqui uns anos, queira fazer outras coisas, sabe? Trabalhar com moto, mas quem sabe não achar um novo hobby, sei lá. Então eu me permito muito, hoje em dia. Não com aquela cobrança de ficar rotulando o tempo inteiro, sabe? Você tem que... você é isso e... Exato. Eu acho que eu também passei muito por isso, assim. Com a maturidade a gente vai se livrando, né? A gente ouve as pessoas mais velhas falarem e a gente fica... você parece, eu não sou assim. Mas a gente é assim. Todo mundo é assim. Mas era uma coisa assim, não, o que eu sou é isso. É chefe de cozinha e bababá. E é nisso que eu tenho que... Hoje em dia eu já penso, gente, não sei se eu quero seguir essa carreira pra sempre. Talvez em algum momento eu quero fazer alguma outra coisa, de uma outra forma. Não sei. Sim. Pode ser que sim. E... você não precisa se apegar tanto aos rótulos. Exato. E isso parece que exclui você de outras coisas. E aí, quando você quer fazer outras coisas, você tem que provar que você é capaz de fazer aquilo. Exatamente. É o tempo inteiro. E com a moto, é exatamente isso, assim... mas você anda mesmo de moto? Mas, como assim? Você manja de moto? Mas, e manja de motor? E manja de não sei o quê? O que é pra ser uma coisa tão legal, se torna uma cobrança. Mas tudo que é... que os homens se apropriam e que é coisa de homem e que eles né? Por exemplo, até uma coisa de quando a gente era adolescente, assim, não sei se você teve essa relação com a música, com as bandas, que tipo, você aparece com a camiseta da banda que é majoritariamente adorada por homens. Por homens. Mas você gosta mesmo? Qual música? Qual álbum X? Quais são as músicas? Como que é o nome do baixista que faleceu em 74? Total. E parece que quando você é mulher, você tem que sempre provar. E tipo, você não pode só existir e só gostar. E tipo, eu gosto de moto. Tipo, eu não super manjo de motos. Eu gosto da minha moto. Eu tenho a minha moto, minha Harlinha lá. E tipo, eu gosto dela e eu não fico... que é a tua cara. É a minha morcega, é a minha moto. Cara. Eu não fico super, então eu tenho que manjar de todas as motos e saber o tipo do escapamento da Ducati, tipo, não precisa. Mas é interessante isso, assim, eu acho que a gente vai aprendendo, né, conforme a gente vai amadurecendo também. A internet te cobra muito, então eu tive momentos muito difíceis, assim, de confusão mesmo, de falar assim, o que eu vou fazer com isso? Né, eu preciso corresponder a essas demandas, sabe? Provar. E aí, assim, você tem que estar o tempo inteiro disponível, você tem que saber tudo, você tem que escutar todo mundo, você tem que dar conselhos, ainda mais quando você é uma mulher. E aí, óbvio, né, tem toda uma questão feminista ali de tipo, você é forte, nossa. E aí eu pensei assim, calma, mas eu também quero ser escutada de vez em quando, sabe? Eu também preciso de apoio, eu não sei de tudo. Eu acho legal trocas, mas quando são trocas... tranquilas, sabe? Honestas. E você saber que eu também sou vulnerável em vários quesitos, seja da moto ou da vida em geral. Relacionamento. E vice-versa. Não sempre já vira com aquela coisa, mas você não sabe? Tipo, não sei, tá tudo bem. Tô aprendendo. Vamos aprender, sabe? Isso acontece muito, em todos os aspectos, eu acho, sabe? Da vida. Mas quando você se permite essa vulnerabilidade, e aí isso é um grande ponto positivo das mulheres, que homens ainda têm esse tabu de não mostrar vulnerabilidade. De forma alguma. Total. Você sente mais os altos e baixos. E aí quando você sente, você sabe como tratar aquilo dentro de você. Nas brincadeiras de terapia e tudo mais, eu sou super a favor de terapia. E eu comecei a fazer justamente porque eu me vi em conflito. De falar quem que eu quero ser, não o outro. Né? Não quero saber o que o outro espera de mim. Quem que eu vou ser nesse meio todo? Né? Qual é a diferença que eu vou fazer? E por isso que eu tenho total certeza, assim, qualquer meio que eu tivesse, eu ia ser a mesma Bruna. Né? Assim, meu Deus, você não para, você tá ali, eu ia ser a mesma coisa. Então a moto é um meio que veio na minha vida, a gente vai ali pegando as coisas. E começou a moto com trabalho, depois que eu tirei a carta, porque eu falei, caramba, esse negócio é muito legal. Ele te dá aquele espírito de aventura, de liberdade, até a primeira curva. Porque aí quando você
tem como um hobby, é uma delícia. Como eu fui para uma exposição da internet, se tornou cobrança. Então, tudo que eu fazia era julgado, era cobrado. E eu falava, gente, isso é tão legal e tá se tornando um peso pra mim, sabe? Mas te cobravam em que sentido? Cobravam nesse sentido, assim. E aí, vou entrar num ponto delicado, que eu não gosto de falar, mas enfim, né? A gente também tem que... É a vida real. Sim. Eu fui mais cobrada por mulheres do que por homens. Ai, isso acontece tanto. Então, tá vendo? E assim, eu não tenho problema, sabe? As minhas maiores haters são mulheres. E eu não tenho problema com isso. Eu não tenho nenhum problema com isso, assim. Porque justamente eu consegui, através da terapia, de uma rede maravilhosa, seja de profissionais, né? Como a minha psicóloga, família, amigas que vão além da moto, amigas de infância, amigas de agora. E eu consegui entender que, assim, o problema tá com elas. Então, pra mim, claro que a gente tem os sofrimentos, você fica pé da vida, você fala, não é possível que isso tá acontecendo. E você tem até medo, assim, você, sabe? Eu acredito muito, assim, em proteção mesmo, sabe? Então, eu sempre me senti muito protegida, mas você fala, caramba, será que eu vou ter que mudar as coisas que eu gosto por conta dessas pessoas mal amadas, sabe? Sem propósito de vida. Aí você vai equilibrando os pratinhos. Mas sim, eu tive muita cobrança. Acho que, como eu também fui mudando um pouquinho a minha questão de exposição em rede social, que foi uma escolha minha, parou um pouco, sabe? Acho que eu tô com menos haters agora. Ou elas estão focando a energia em outras pessoas. Mas era uma cobrança assim... Ah, mas ela nem viaja de moto. Aí a fulana, foi pra Atacama de moto, foi pros Estados Unidos de moto, foi pra qualquer lugar de moto. Tá, beleza, gente, cada um no seu momento de vida, né? Talvez a fulana tenha 20 anos a mais que eu. E eu comecei agora, eu não vou ficar saindo... É dinheiro também, né? Viajar de moto não é barato. Então, assim, eram cobranças, eram comparações, era comparação de tempo de pilotagem. E aí eu sempre falava, gente, mas eu comecei agora. Como é que vocês estão querendo comparar? Né? Uma pessoa que tem carta há 4, 5 anos de uma pessoa que tem há 30. Tipo, é óbvio que ela vai ter mais experiência que eu e eu quero aprender com ela. Só que existiam essas comparações, sabe? E tem um exemplo que, assim, pra mim foi crucial nessas minhas percepções de mudança, que quando eu me separei do meu primeiro casamento, eu decidi, assim, eu tava em processos difíceis da vida, né? Que você tá em altos e baixos, é um novo reconhecimento, vira a chave pra várias coisas na vida. E aí eu decidi fazer uma viagem, porque eu precisava me provar que eu era capaz de fazer uma viagem sozinha. Eu fui pra Europa, aí eu fiz um rolê de moto, foi super legal. Você foi pra lá de avião e alugou uma moto lá? Eu fui até Portugal e aí eu fiz um rolê lá de moto. Foi fácil alugar uma moto lá? É bem fácil, é bem fácil. Moto pra viagem, uma trail, Eu aluguei uma clássica, na época eu aluguei uma Triumph, uma T100. Então era uma clássica, mas tem vários tipos de moto, assim, é bem fácil, não é difícil não. Tem bastante roteiros de viagem na Europa. Que legal. E assim, eu li tantas coisas legais, e eram sonhos meus, e eu fui... Na época eu tava, né, fazendo bastante conteúdo, então a gente faz recortes, né? A gente mostra a viagem maravilhosa. Ai, eu aqui linda nessa paisagem. Maravilhosa, tomando vinhos, assim, ó, chegava nos lugares, comia. Com vinho, com a moto no fundo. Comia bem, sabe? Mas eu me permiti também, porque eu acho que tem falei hoje pra Clau, que é nossa amiga em comum, a gente tava conversando e tal, eu falei assim, amiga, nada melhor do que a gente saber que banca o nosso conforto. E independente do conforto que é pra mim, pra você, enfim, isso é maravilhoso, assim. Então, foi uma viagem que me provou quem eu sou, sabe? Provou a minha independência que eu não sabia que existia. E não só financeira, mas eu lembro que no primeiro dia de viagem, assim... Nossa, menina, eu machuquei essa parte da mão nessa viagem, porque eu acho que eu tava tão emocionada, empolgada. Tensa na moto. E tensa, aí eu levei várias multas lá na Europa, porque são estradas maravilhosas, então você... Empolgante. Nossa, assim, total. E enfim, né, mas tudo bem, tá aí. E aí eu tava num momento, assim, que eu tava na estrada e eu chorando, e eu não tava acreditando que eu tava sendo possível pra mim fazer aquilo. Porque eu tô emocionada, porque eu vou até Sorocaba ali de moto, eu fico emocionada de estar na estrada. Você fala, caramba, eu tenho total poder da minha vida aqui. Sabe, eu tô viajando, eu tô numa estrada, seja qual for, eu tô numa moto. É tão maravilhoso isso. E ali pra mim, virou a minha chave de falar, agora você se reconhece. Agora você sabe que você não precisa de ninguém. É óbvio que a gente tem relações, né? A gente sempre é ser humano, né? Não vou falar que eu nunca mais vou sofri recente, aí depois tudo certo, porque a gente também, né? Todo mundo é um pouco tóxico em todas as Mas assim, pontos. Só um parênteses nessa coisa da viagem.
eu fico emocionada de falar sobre isso, porque assim, parece uma coisa muito pequena, muito burguesa até, tipo, fazer uma viagem de moto na Europa e tal, ou então ter uma moto. Só que, cara, se a gente olhar historicamente, a gente tá em 2025, há 50, 60 anos atrás, uma mulher não teria a possibilidade de, ter dinheiro por conta própria, ter um trabalho e ser uma pessoa respeitada por esse trabalho e ser conhecida como um ser humano. A gente ainda vive como um ser de segunda classe, mas assim, a gente já é um ser humano respeitável e reconhecível. Tipo, a gente tem essa possibilidade de ter um trabalho, se sustentar, morar sozinha. A gente não sai da casa dos pais pra ir pra casa de um marido e vive nessa vida totalmente independente. A gente tem a possibilidade de comprar uma moto. A gente tem a possibilidade de ir fazer uma viagem sozinho e ser respeitada por isso. É claro que acontecem N coisas, tantas histórias de abuso, de violência contra mulheres que viajam sozinhas, tantas coisas. Mas sim, cada uma de nós pode fazer isso. E eu não gosto muito de falar sobre empoderamento feminino e toda essa coisa, porque eu acho um pouco... tem tantos recortes e tantas camadas, porque enquanto a gente tá aqui, duas mulheres brancas conversando, tem mulheres sofrendo diversos tipos de violência. Se a gente for pra um outro lugar, no Oriente Médio, tem mulheres que ainda vivem essa vida de não poderem ter independência financeira, não poderem estudar, mas assim, pra gente é tão recente, então eu realmente, toda vez que eu pego a estrada, eu falo, caramba! Que poder! Que foda, assim, eu tô aqui pilotando a minha moto que eu comprei com o meu dinheiro, do meu trabalho, que eu consegui, tipo, cada pequena coisinha é muito importante. Eu não sou uma pessoa herdeira nem nada, enfim. E eu consegui, cheguei aqui, sabe? Exatamente. Eu tenho essa possibilidade de fazer isso. Eu tava lendo um livro esse tempo atrás, que eu achei bem interessante, que é assim, a nossa opinião baseada em dados. E óbvio que é um assunto que, como eu falei, vai ser várias camadas, né? Principalmente de violência, feminicídio, que ainda existe muito. A gente vê cada semana no noticiário, né, uma mulher que foi agredida. E mulheres assim, uma médica que foi agredida. São coisas tão absurdas que ainda acontecem. Mas quando a gente vê dados, né, pra não ser tão... Não vamos pegar na parte ruim, mas precisa pegar o mínimo de coisa boa. Exato, mas assim, o crescimento de mulheres motociclistas no Brasil cresceu mais de 50%, 60% na verdade. Então assim, são mulheres que estão pegando as motos, seja pra trabalhar, tem muita motogirl agora no mercado, ou pra curtir a vida viajando. É isso que eu queria falar, assim, porque as mulheres têm muito medo, né, de pilotar. A gente, tipo, mulheres têm mais medo do que os homens, né, de colocar a vida em risco, e a moto soa como uma coisa, principalmente numa cidade como São Paulo, parece muito que é colocar a sua vida em risco, mas ao mesmo tempo, cara, é liberdade, é praticidade e é prazeroso. Então, o que você acha que mais faz com que as mulheres se distanciem de pilotar uma moto, tanto por praticidade quanto por prazer? A cobrança, com certeza, assim, aí vai pegar vários sentidos da vida. Eu não tenho filhos, mas assim, quantas mulheres que deixam de ter moto porque é cobrada pela família? Nossa, mas você vai se colocar em risco? Você tem um filho. Tá, e o homem? Ele também tem um filho. Por que ele pode ter a moto? Isso acontece muito, muito. Então, assim, o tempo inteiro a cobrança que os outros te colocam. Nossa, mas é perigoso. Nossa, mas você vai gastar o teu dinheiro com isso? Então, pra mulher, tudo é mais cobrado. Sim. Porque esperam a perfeição ali da mulher perfeita. Tudo que você for fazer, você tem que fazer perfeitamente. Exato. Você não pode ser mais ou menos. E o homem não, o homem é aventura, é uma viagem legal que ele vai contar entre os amigos, ele vai criar grupos, né, de amizades. Então, com tanto certeza que, é uma assim, cobrança. Os clubes do bolinha de motociclistas de homens tem aos montes por aí há tanto tempo. Total. Mas, assim, com dados, né, que eu gosto muito disso, até pelas lojas. E a Royal, ela abriu esse espaço grande pra primeira moto e, né, de pessoas em geral, mas muitas mulheres comprando, assim, eu tenho muitas clientes e isso é um número desses últimos anos que cresceu bastante. É uma moto acessível, é uma moto com custo-benefício bom, então... Ela é muito acessível e é uma moto que ela tem ela é diferente dessas motos que a gente vê mais comum, que já estão há mais tempo no mercado, que ela tem uma carinha mais de moto custom, ela tem outra personalidade. Ela te dá o prazer que uma Harley, enfim, vai te dar também, sabe? Esteticamente, né? Exatamente. E assim, hoje, vendo o mercado, também a movimentação de mercado, vários grupos, várias comunidades, assim, de moto, a Royal, ela é sempre muito aceita, né? Então, antes grupos que só falavam de Harley, hoje já aceita a Royal. Porque é custom, tem mais... também. Exato. Então, assim, tá se tornando mais... essa democracia melhor, sabe? Entre os motociclistas e, óbvio, mais mulheres. Então, dados que provam, né, que as mulheres estão, sim, comprando suas motos, tirando a carta de moto. Então, isso é uma parte muito boa. Eu só acho, assim, que é possível, sabe? Independente de como você tá atualmente, qual moto você tem, tudo na vida tem que ter um planejamento. Então, assim, se planeja para aquele sonho se tornar realidade, sabe? Hoje mesmo...
É porque a gente fica muitas vezes falando, um dia eu vou. Um dia. Só que a gente mas você não planeja, nada. você não vai pesquisa. Uhum. Isso eu fiquei cobrando de mim mesma, eu tava falando por mim mesma, que eu fico, eu quero tanto ir pra Patagônia, pilotando. Tá, mas eu vi? Quantos pedágios eu vou passar? O que precisa? Qual é a documentação? Quanto tempo? Quantos quilômetros? Quais serão as paradas? Eu tô planejando? Não tô. Então por que eu tô falando que eu queria? Eu não queria, gente. Você cria, né, aquela idealização. Uma idealização, difícil. Um dia eu vou por teletransporte. Tô Exato. esperando o teletransporte, vai me botar de moto lá em frente de Torres del Paine, vai tirar uma foto. Perfeito. É a rede que mulheres salvam mulheres, isso é fato, assim, pra mim isso é, nossa, 100% verdade. A Gabi mora lá no norte de Nova York, quase na divisa com o Canadá, bem afastada, a gente chama de Nárnia porque é muito afastado. Só que ela e o marido, eles têm, né, vários carros, enfim, motos, porque é afastado, 4x4 e tudo mais. Porque lá não tem o imposto que tem no Brasil. É diferente, tem muito mais oportunidade. E a Gabi foi tão legal, assim, porque eles têm, né, algumas motos. O Barrett tem a dele, aí ela tem a dela, e tinha mais uma que tava mais antiguinha que ele tentou arrumar. E aí, no fim, nós 4 emprestamos, né, além da Gabi, nós 3 emprestamos, eles emprestaram pra nós as motos. E a gente fez um rolê incrível, incrível, incrível. Foi assim, nossa, maravilhoso, não tem nem o que falar. E as pessoas, nossa, vocês alugaram moto? Nossa, mas bebê. Aí você fala, às vezes dá vontade de falar, tipo, só, pois é, aluguei, porque as pessoas cobram. Ai, nossa, mas que fácil a vida, ai, que férias. Tipo, tudo bem, gente, vocês não sabem como é que foi. Então, quando você tem uma rede, as coisas podem se tornar possível também, sabe? Conta com as pessoas certas, se planeja. Eu acho que tudo, quando você fala, opa, pera, eu preciso disso. Faz aquilo que vai ser melhor pra você, sabe? Não espera cair do céu, não espera um milagre acontecer. E as pessoas, elas não deixam a chegar na fase do fazer. Então fica só naquela idealização de, nossa, aquela vida ali é muito legal, eu queria ser ela. Mas você não sabe o que eu já fiz, sabe? Pra ser ela. É que tem o passo a passo. É difícil falar, é só fazer. Eu acho que tem, né, tem diversas dificuldades para diferentes tipos de pessoas, cada um enfrenta suas dificuldades, mas eu acho que é sempre possível a gente, tipo, dentro da nossa realidade, colocar metas alcançáveis. Sim, exato. Também não dá pra gente jogar... Dá pra você sonhar, mas eu acho que dentro você da primeiro sua realidade, se você sonha em fazer tal coisa, então qual que é o primeiro passo? Primeiro passo pra tipo, aquilo. então é tirar a carta de moto? Então coloca nos seus planos. Cara, não dá, porque financeiramente tá difícil, então... E voltando, sabe? Tipo, então primeiro eu preciso ter o dinheiro pra tirar a carta. Exato. Então, quais são os passos? Enfim, por aí vai. É passo a passo, total. E dentro porque da eu acho sua que, realidade, sabe? A gente... Tem várias questões aí que muita gente vai falar, mas tem a questão dos privilégios, e tem gente que pode mais, pode menos, e isso e aquilo. Tem isso. Com certeza. Não dá pra excluir. A gente tá falando, assim, muito de um recorte e tal. Principalmente... É difícil falar sobre isso na internet, assim, porque sempre vai ter, tipo, sim, tem sempre alguém que tá lá, e sempre alguém que tá lá, tipo, muito lá. Um exemplo aqui, né, da minha realidade. Eu não vou virar vegano porque não adianta, porque os bichos vão continuar morrendo, porque o mundo tá acabando. E tem muito disso, né? Tem muitas pessoas que eu não falam vou fazer tal coisa, porque isso aí... Só que eu acho que a gente precisa realmente começar a se movimentar em relação a tudo. Tipo, às vezes a pessoa acha que a vida dela tá tudo dando errado, porque ela tá mal, e a saúde, isso e aquilo. Cara, exercício físico é uma coisa que você pode fazer de graça. Sim. Tipo, tem tanta coisa que você consegue fazer sem muitos recursos. Se exercitar, buscar ajuda. E eu não sei, é muito complexo. Porque, por exemplo, aqui, as pessoas falam, porque não tem emprego, porque o salário é ruim. Cara, meu restaurante tem vaga. A gente paga salários legais para as pessoas. E tem várias outras pessoas que também. Então, tem bastante tudo emprego isso, no mercado. Tem bastante emprego no mercado. Só que eu vejo as pessoas cada vez mais, assim, se acomodando e não se capacitando. E não, tipo, indo atrás, e não buscando conhecimento. E ficando, sabe? Tipo, e aí a pessoa, às vezes, tá no emprego legal e ela, tipo... não se esforça pra, tipo, se aprimorar. E, cara, onde eu posso me enfiar depois? O que eu posso aprender aqui que vai me fazer, que vai me levar pra um lugar mais legal? O que eu posso aprender aqui que depois eu vou poder ter o meu próprio negócio? Que depois eu vou poder fazer alguma outra coisa. Então, mas isso é um problema de geração também, né? Que a gente tá enfrentando de esforço mínimo, assim. E é muito difícil, porque eu tenho dois lados que eu fico, tipo assim, o mundo tem que anarquizar, tem que acabar, o capitalismo é uma merda e isso aí. Só que essa é a realidade que a gente tem hoje. O que a gente faz com ela? Se você só ficar reclamando e achando que tá tudo uma merda, não vai mudar também. Mas, sabe que eu compartilho muito desse teu pensamento, tá? E sem questões ideológicas e políticas aqui, que eu acho que também a gente compactua da mesma forma. Sim, óbvio que, né, a gente vai ter vários recortes, várias situações, mas quando eu falo muito assim, a gente se basear em dados reais do que acontece no mundo, eu vejo, assim, né, o que eu vejo nessa questão atual, a internet. Ela é muito boa, mas ela é doentia para as pessoas. Por quê? Hoje, vamos pegar o Brasil, não questão mundo, que daí vai ficar muito extenso, eu não vou trazer dados reais aqui. Mas assim, hoje a maioria da população tem um celular e tem internet. O Brasil é um dos países que mais tem usuários em rede social.
Então a gente tá falando assim de várias classes, né? Todos os níveis aqui de economia, de classe mesmo. Então assim, o acesso à informação tá chegando para muitas pessoas, talvez a maioria dos brasileiros. E o que eu quero dizer com isso? O acesso à informação, o que hoje tem muito quando a gente entra no Instagram, Facebook da vida? É mídia, né? Então é notícia. Só vai ter notícia ruim. Porque assim, nenhum noticiário vai ganhar audiência com notícias boas. Questão, né, choveu, ou então pobreza, acidente de avião, várias coisas que você vê o tempo inteiro é muito negativo. Isso tá acontecendo. A gente não pode fechar os olhos para as coisas ruins acontecendo. Mas se a gente parar e pensar, beleza, e o lado bom disso? Não é tirando... Sabe, tem uma frase que eu li que era assim, o ruim também é melhor e o melhor é ruim. Porque o tempo inteiro vão acontecer coisas, tragédias e coisas ruins, mas tá acontecendo muita coisa boa ao mesmo tempo. Sim. Só que as pessoas, e eu falo pessoas, nós aqui, eu me coloco nessa gama também ali, a gente foca muito na parte negativa. Vou te dar um exemplo aqui. Porque enfim, a gente é muito mais bombardeado por informação. Totalmente. Antigamente, sei lá, eu não tô falando tão antigamente, há 30 anos atrás, se você quisesse informação, você esperava até a noite pra assistir o jornal, rádio, tinha ali né? meia dúzia, tinha o rádio. Você tinha que ligar o rádio, aí isso não tava colado em você. Agora Não. a gente tá o tempo todo. Você tá o tempo inteiro. Vendo a vida alheia, comparando. Aí a vida alheia você tá vendo lá a blogueira, fulano, ciclano, jogador de futebol que tá com a vida aqui, ó, no high. E você tá vendo você aqui, ao mesmo tempo, mais próximo dessa realidade que tá uma merda. É muito doentio essas coisas. As informações que a gente tá pegando pra nós, absorvendo, elas também estão trazendo pra nós essa negatividade do mundo, ou é tudo errado. Sim. E assim, óbvio que a gente entende de privilégio, né, lugares de fala, é muito fácil, eu falo muito isso, é muito fácil, uma branca loira de olhos claros do sul falando sobre moto. Não vou entrar aqui no meu contexto da minha história, mas eu sei que sim, é mais fácil. Só que, vamos encarar... Só que ao mesmo tempo é aquilo que eu falei, há 50, 60 anos atrás, nem a branca loira do sul estaria pilotando uma moto, podendo falar disso e talvez inspirando outras pessoas. Exato, e aí qual que é? Por mais que a gente ainda precisa caminhar muito, a passos de formigas, a gente vem construindo alguma coisa. Só que aí, assim, né, sendo muito superficial na minha fala aqui, mas também é uma coisa que eu tenho comigo como um lema, beleza, eu vou entender isso, então eu vou usar isso pra algo bom. Então, se eu vou ser referência em alguma coisa, se eu quero fazer melhor, eu vou fazer com muita propriedade, não só um recorte bonito, não só uma fala bonita, uma análise bonita, né, eu quero ser referência em mudança pra minha família. Hoje, né, no grupo Remotors, a gente tem mais de 40% de mulheres contratadas, que era um cenário que em concessionária não era assim. Então eu valorizo muito as mulheres, eu tento capacitar ao máximo as minhas funcionárias, sabe, com espírito de liderança, de negociação. Como isso vai gerando movimento, por mais micro que seja, só de você entrar numa concessionária e ter uma mulher, tipo, a mulher que vai comprar moto, ela já não se sente tão intimidada, ela vai indicar pra uma amiga ir lá também. Então, assim, é uma coisa que são pequenas micro coisinhas, mas que elas vão mudando o macro de um modo geral. Tanto que os dados estão aí, as mulheres então, têm consumido esses mais. são os dados bons pra gente focar, sabe? Porque, sim, eu acho que são pequenas mudanças, como você falou, mas que estão mudando vidas, né? Famílias, visão de futuro diferente. Então, eu acho que a gente tem que muito se conscientizar da nossa parte no mundo. Eu já fui a menina iludida de querer mudar o mundo. Você acha que vai mudar tudo? Eu não consegui. Tem o período da depressão que você fala, não vou mudar nada, então eu não vou mudar tudo, então não vou mudar nada. Então eu vou gente, deitada assim, não me cancelem, por favor. Mas esses dias eu até compartilhei, né, com as meninas. Que merda de sororidade, eu não aguento mais. Mas assim, é óbvio que eu acredito, óbvio que eu quero ser uma mulher, um exemplo de algo, né, como eu falei, com propriedade. Eu estudo muito pra ter um exemplo real da vida. Mas às vezes você cansa, porque você fala, poxa, eu tava tentando mudar um cenário, aí vamos reduzir um pouco, né, a mulheres, mas pras mulheres que pilotam, ou mulheres desse segmento. Uhum. E poxa, eu fui boicotada, eu fui cancelada, eu fui odiada. Que merda! Aí enfim, mas é porque a gente vai aprendendo também. Que eu não vou mudar todo mundo, mas eu vou deixar aqueles Você poucos... tem que fazer o seu, que eu aprendi Exato. com o tempo, faz o seu, aqui ó, toca. Toca o seu e tem que começar a abstrair, porque eu já fui cancelada pelos veganos. Assim, as pessoas dos próprios meios, as gays ficam brigando entre elas, os veganos brigam entre si, as mulheres... E tipo, gente, vocês perceberam que assim, a gente, primeiro que a gente não tem... Eu tô assim, com esse pensamento, tenho estudado muito sobre astrofísica. Então eu tô assim, a gente não é nada aqui. Mas o universo, que legal isso, olha o universo coisa boa. tá cagando pra gente, a nossa vida aqui é assim, ó, é uma micro coisinha comparado ao universo, assim, de verdade, foda-se. Foda-se o que você tá pensando. Essa nossa conversa aqui, ó, é irrelevante pro universo. Mas ela vai fazer diferença na existência de algumas pessoas. Total. E assim, e aquilo, se você não gostar, né, da conversa, tá tudo bem. Se gostou, um beijo pra você. Fecha o YouTube, porque, tá tudo assim, bem. Não precisa
sabe? Colocar ódio ali. E as pessoas ficam brigando entre si. Gente, total. pelo amor de Deus. É um julgamento, né? Desnecessário. Mas é o que a gente enfrenta. E falando tudo isso, qual que é a sua perspectiva pro futuro? Tipo assim, você vem de um passado de ter estudado, de estar construindo isso. Você falou que não tem mais o apego de ter que se firmar. Não, eu sou a Bruna, motoqueira e a sócia da Remoters, e é isso que você pra sempre, tá cravado na pedra. Então, não, com esse desapego e pensando em como tá o mundo hoje, olhando pra sua vida no futuro, quais são suas perspectivas de trabalho? O que você pretende? Você tem alguma ideia, assim, de... Cara, daqui 10 anos, gostaria de estar fazendo isso em tal lugar e que as coisas evoluíssem dessa forma? Olha, eu sou uma pessoa hipervigilante. Eu me identifiquei... Você é otimista? Sou muito, mas o que acontece? Eu já fui mais. E eu acho que com as coisas que a vida te coloca, que são desafios bem grandes, você para um pouco de ser tão otimista, até inocente, vai. Eu acho que quando eu era mais otimista, eu também era bem mais inocente. Pra mundo Você acha mesmo. que o otimismo tá relacionado à inocência? Em alguns pontos... Ou ingenuidade? Ingenuidade, talvez, assim. Eu acho que em alguns pontos da vida, sim. Quando você, né, se coloca num mundo e fala, cara, eu me banco, eu não sou herdeira, eu me banco, eu cuido da minha família, sabe? Eu tenho pessoas que... Eu tenho responsabilidade afetiva, responsabilidade profissional, então eu preciso, sim, né, estudar, ter propriedade, ter fala, sabe? Essa parte de liderar, né, que nem você lidera o teu restaurante, é muito mais do que mandar, é mais você aprender e saber potencializar a tua equipe, como potencializar as pessoas. Então, assim, eu acho que você vai aprendendo como, e essa questão de otimismo, eu não gosto muito de falar, porque sempre me falam, você é muito pé no chão. E eu gosto disso, porque é aquilo, as coisas, eu sei que não vão cair do céu pra mim, e eu quero ter sempre relações e bases saudáveis, sabe? De trabalho, de família, de relacionamento também. Alguns livros, né, que eu li ao decorrer da vida, que um deles é o Conversas Difíceis. Acho que é um livro que todo mundo deveria ler, porque as pessoas não conversam, e aí isso prejudica todo tipo de relacionamento. Não conversam e não escutam, né, porque o principal é isso, é a escuta. Então, assim, eu sou otimista, eu acredito que o mundo tá melhorando. Aí, de volta aos dados, eu tô muito da louca dos dados. Você tá da astrofísica, que você falou? Astrofísica. Eu tô louca dos dados. Eu acho que o mundo tá melhorando, sabe? A gente tem uma capacidade enorme, assim, uma evolução enorme das coisas. Pegando dados, assim, tipo, básicos, vacina. As pessoas acham que as crianças até 1 ano não são tão vacinadas, mas hoje 80% das crianças até 1 ano no mundo são vacinadas. Isso há 50 anos atrás não existia. Então, meninas terminando pelo menos o ensino fundamental, também nível mundo falando, hoje é mais de 60%. Independente se vai para o ensino superior, de faculdade, mas elas terminam o ensino fundamental. E isso mundialmente falando. E aí, eu acho que assim, vendo que o mundo vai melhorar, nem sempre a gente tá otimista, porque você vê a mídia, você fala, caramba, o mundo tá acabando. É problema climático, né, para todos os cantos. Eu li uma frase outro dia, só te interrompendo rapidinho, desculpa, que me deixou muito assim, será? Que era o seguinte, toda geração se acha importante bastante para presenciar o fim do mundo. Boa essa frase, hein? Boa, né? Muito Porque boa. toda geração acha que vai ser vai a geração última. que... o mundo vai acabar aqui agora, na minha Nunca tinha geração. pensado nisso, mas faz sentido. Eu já pensei várias vezes, acho que o mundo vai acabar. Que a gente sempre acha que o mundo vai acabar na nossa vez. E não é só a gente. Agora tem o fato de que a gente tem muito mais... bombardeado por muito mais informação, então parece que realmente o mundo tá fervendo, tipo, a coisa tá... O pau tá torando, mas assim... já existiram outras coisas muito ruins, assim, que realmente dizimaram metade da população. Exato. E aí, exatamente. assim, 500 anos atrás, eu tô falando. E as pessoas se achavam importante bastante pra, tipo, não é agora. Vai acabar o mundo agora. Vai acabar o mundo. Total, e as pessoas total. realmente vendo metade da população morrendo na frente delas, pessoas na rua. Sei lá, eu tô falando de peste negra, tô falando de, sabe, de coisas que aconteceram lá Gripe atrás. espanhola, que também matou um monte, devastou pessoas Sim, na própria guerra. Outros terremotos, coisas que foram... Não, agora vai. Realmente, tem muito... Mas foi justamente ouvindo um astrônomo, um geólogo falando, quando você começa a olhar um pouco mais pra essas pessoas e sai um pouco, aqui, Instagram e tal, você começa a ver dados mesmo. Exato. Aí você vê as pessoas, não, porque agora vem um meteoro. E tipo, não tem ninguém vindo, tá total, tudo certo. Exato, e aí você pega, né, taxa de desemprego, taxa de pobreza, né, porque assim, a gente tá falando de vários níveis. Então, de estudo. Mas então, o desequilíbrio sempre existiu. Mas ao vem passo que melhorando. aumenta aqui, ele diminui ali. Tipo, você vê a China que sempre foi, até um tempo atrás, era um país de terceiro mundo, em desenvolvimento, que tinha muitas coisas
muito terríveis acontecendo lá em relação à política, ser bastante mal compreendida pelo restante do mundo. Agora os caras estão aqui, ó. Potência. Vão dominar o mundo. E é muito provável que no próximo século os Estados Unidos seja apenas história. E essa geração coisas estão que tá vindo, né? tipo, a referência não é mais Estados Unidos. Já não é mais. Essa geração que destrói, né? O ego masculino, né? Essa geração que tá vindo de 8, 9 anos, né, das nossas enteadas, a referência já não é mais Estados Unidos. Claro que é Coreia. China, é o Oriente, total. Então você já começa a perceber que sim, a coisa tá ruim aqui, mas tá melhor ali, aí, enfim. Então é isso, assim, eu acho que o mundo, ele é bom. Mas agora que eu tô com essa visão, porque talvez antes eu também não tinha essa visão, a gente vai mudando e se adaptando. Quero muito, assim, continuar bem firme, sabe? Eu acho que eu tenho ainda uma trajetória na parte profissional, né, pra eu amadurecer, pra eu me capacitar, pra eu estudar e ter conhecimento mesmo. Quero conhecer mais lugares do mundo. Quero escrever um livro, mas assim, vamos ver o que vai ser. Mas assim, projetos, sabe? Sim. Então, assim, é isso que eu penso. Eu acho que agora, eu gosto de sempre planejar 5 em 5 anos. E eu virei esse ano os meus 5 últimos, né? Que era dos 30 aos 35, agora é 35 aos 40. Eu gosto porque, assim, eu acho que são coisas, que nem o livro, por exemplo. Eu acho que eu tenho tempo suficiente até 40 pra conseguir escrever um livro. Espero eu que sim. Pode ser antes, pode ser um pouquinho depois, mas acho que é um tempo suficiente. É um tempo suficiente pra amadurecer uma ideia e começar a colocar em prática. Porque é aquilo, eu não vou esperar as pessoas fazerem por mim, né? Eu tenho meus sonhos, eu tenho os meus objetivos, a própria empresa. Eu quero uma empresa saudável, eu sei o que eu preciso fazer diariamente pra torná-la saudável. Não depender dos meus sócios, né? Ou só da minha equipe, eu tenho que colocar a mão na massa ainda. Mas logo, logo, eu quero que toda a minha equipe esteja apta, né? Num cargo de gerência, de diretoria, que saibam liderar pra que eu não precise mais estar ali na prática. Mas eu sei que eu tenho esse processo. Sim. Eu acho que é isso, assim, sabe? Eu não tenho pensado tanto num futuro, assim, mais longo. Justamente porque eu acho que a gente se cobra demais também, que tem que dar certo. Exato. Mas é isso, assim, e essa questão dos dados que eu tenho visto tem me acalmado um pouco, sabe? Porque é isso, é você parar um pouco de achar que tá tudo acabando, tudo dando errado e pensar, poxa, mas tem um lado bom, né? Eu acho que a única coisa, a gente tem certeza que o planeta vai aquecer mais, isso é fato, né? Nos próximos anos, que a gente tem que se preocupar. Mas de resto, assim, eu acho que tem números bons pra gente focar, né? Crescimento das mulheres em escola, se formando, em cargos de liderança, motociclistas, né, mulheres referência no mercado. Hoje tenho certeza que você tem, pelo menos na tua mão, assim, eu conheço 5 mulheres referência. Antes não tinha, né? Antes você ficava pensando. Parece que não, mas ao meu ver, otimista, faz toda a diferença, porque a gente tá aqui a passinho de formiga, mulheres em liderança aqui nos pequenos negócios, aí em negócios maiores, mulheres tendo mais poder, mulheres entrando mais na política. E eu realmente acho, eu enxergo o feminismo como uma coisa que ela deve ser igualitária. Eu não acho que mulheres têm que estar acima dos homens. Tem gente que acha que é isso, que as mulheres querem estar acima. Não, gente, a gente só quer igualdade, só quer não ser tratada como ser de segunda classe. Exatamente. Mas eu realmente acredito que mulheres têm uma outra percepção de mundo e que se a gente tiver lideranças mais igualitárias, a gente consegue transformações no mundo que o ego masculino, a forma como ele é hoje, não permite. Sim. Cara, eu posso estar falando merda, mas assim, eu acho que a maior fonte de desgraças no mundo, e eu tô falando de toda a crise climática, de guerras, a gente não vejo mulher fazendo isso. Outro dia eu tava assistindo um filme, mas eu tava assistindo um filme, aí no filme aparecia uma parte que tava tendo uma rinha de galo. Aí a galera ia chegar lá e tal, eu até falei pro meu namorado, tava assistindo comigo, eu falei, coisa de homem. Ele, olha como você é, acha que toda coisa. Eu falei, fica vendo a cena, vê se vai ter alguma mulher lá dentro. Realmente, era só... Que mulher, gente? Que mulher que fala, vamos botar uns galos pra brigar aqui. Não. Entendeu? Mas dedirico, porque eu tenho certeza que se a gente tiver mais mulheres em cargos de liderança, no poder, a gente consegue, dar um tapa na cara. Então, falar, para de ser louca! Sabe o que eu falei? Ter outras ideias pra resoluções melhores pro mundo. Totalmente. E me questionando sobre isso, porque gênero é uma construção, etc. Eu ouço muito uma pessoa que eu admiro muito, que é a Rita Von Hunt, não sei se tu maravilhosa. E ela fala muito sobre isso, como o gênero é uma construção. Mas, ao mesmo tempo, tem uma parte que conflita muito dentro de mim, porque tem a questão hormonal. Total. Que isso não tem como... Não tem como fugir. Deixar de lado. Não. Porque tem uma questão hormonal. E a gente, faz muito pouco tempo que a gente se reconhece como um ser social. A mulher, ela vivia dentro de casa. Como um objeto... Literalmente dentro da caverna. Que era do marido ou do pai. Total. Então, faz muito pouco tempo que a gente vai pra rua, que a gente
tá em contato com outras mulheres, falando sobre o que é ser mulher nessa sociedade, se construindo como uma sociedade. Exato. Então, sim, tem muita coisa. Enquanto os homens estão aí desde muito tempo, tipo, construindo a sociedade, só eles, conversando, dialogando, discutindo, debatendo. Então, a gente ainda precisa aprender muito e entender muito de si. E eu acho que é aí que a conversa de amor próprio não é sobre amor próprio e skincare, mas ela tem que ser sobre autoconhecimento e autorreconhecimento de quem é você nessa sociedade, qual que é o seu papel aqui na empresa que você trabalha ou que você administra, pra você entender o seu espaço, entender que ele é seu. Total. Que sim, as pessoas são substituíveis. Não, você tem o seu espacinho. O seu poder, né? O seu espaço. Você vai ter sempre o seu garantido se você se dedicar, se você for... Enfim. Exatamente. Exemplos, né, que a gente tá dando, que eu acho que é do dia a dia, eu vejo que tem uma evolução muito maior. Existem hoje nomes de mulheres reais, né, assim, agora trabalhando, atuando como referência, né, a gente tá aqui conversando muito por conta disso, e eu acho que as coisas vão melhorando, sabe, e a gente tem que ter voz, né, eu acho que a voz que é o principal, então, eu falo muito isso, assim, para as pessoas que estão mais próximas, conta comigo, assim, sabe, às vezes a gente fica com aquele medo, com aquele receio, putz, não quero falar, mas aí é cansativo, quero, né, colocar minha ideia em prática, mas não me leva a sério. Então, vamos criar, sabe, formas disso acontecer. Porque eu passei por esse processo. Então, acho que é possível, sabe? Então, e se a gente se unisse, né, tá junto ali, a gente consegue evoluir como um todo. E você falou uma grande verdade que eu acredito, não é, tá em maior número no mercado, homens agora são submissos às mulheres. Não, mas a gente tá igual para igual, sabe? Ter os mesmos direitos, né, na maternidade. Quanta dificuldade que ainda tem no meio corporativo de mulheres que engravidam e depois ficam com medo de voltar para o mercado. Ainda existe muito isso, assim. Então é uma cobrança diferente para a mulher. Então acho que quando a gente conseguir igualar e dar segurança para as mulheres no mercado de trabalho, principalmente, se torna mais independente, se reconhece mais, tem uma autoestima melhor e assim vai, sabe? Então acho que é isso, assim, ó, no todo. Vamos, mulheres. Então agora eu queria falar um pouquinho de... Amei toda essa parte. A gente vai comer daqui a pouco, porque a gente não comeu. A gente vai comer. Não, assim, o papo tá tão gostoso que eu falei, eu não vou ficar, tá tão maravilhoso. A gente engatou aqui. Eu só queria, antes, pra concluir essa parte da moto e do empreendedorismo, queria que você desse um conselho, assim, para as mulheres que têm medo de andar de moto. Sei que são muitas. Tem várias meninas que trabalham aqui que falam, bicho, eu compro uma moto, pelo amor de Deus, vem lá de longe, tipo, de carro ou de ônibus. Eu sei que, né, é perigoso, né, por conta do trânsito e tudo mais, mas assim, é tão mais rápido, é tão mais prático, e se mais pessoas pilotassem moto, a gente teria um trânsito mais amigável para os motoqueiros e também menos trânsito, né? Menos trânsito. Olha, é difícil. Mas a gente tá melhorando, né? Como eu falei, o número tá aí pra provar que a cada ano que passa, mais mulheres tirando a carta, comprando suas motos. Eu acho assim, o medo existe, óbvio, né? Acho que não é um mundo de fantasia, a moto é um meio de trabalho, de locomoção. Se sinta segura, sabe? Eu acho que também, eu não gosto de forçar a barra de tipo, compra uma moto porque isso é muito legal, é liberdade, porque nem todo mundo gosta. Sim. Né? Eu acho que é da pessoa ali. Quantas vezes as pessoas podem dizer, nunca gostei, ou tem um trauma. De gente que tem vontade, fala, nossa, eu não tenho não, vontade, mas aí quem tem vontade e tem ainda esse medo, assim, aí vem a parte boa da internet, né? A gente tem vários perfis, vários canais de mulheres motociclistas, tem vários cursos de pilotagem. Hoje, nas concessionárias, né? Eu acho que toda concessionária que você vai, o atendimento também pra mulher tá diferente. Faz um teste, escolhe uma moto certa, não vai na onda dos outros, porque eu vejo também muitas escolhas erradas por ir na onda dos outros, né? Então, vou pegar essa moto porque, é meu marido, porque, meu grupo de não sei o que gosta, e aí é uma moto muito pesada, né? Para aquele momento, vai uma moto mais leve, sabe? Mais segura, que você consegue dominar melhor a moto. Então, assim, vai no seu tempo, mas busca recursos. É a ideia de, eu quero, mas eu não faço. Né? Busca recurso, conversa com mulheres motociclistas, testa, sente moto. E assim, isso quebra, sabe? Isso, se você quer, nossa, assim, ó, você consegue rapidinho. Bom, o papo tá muito bom, mas vou encaminhar aqui pra gente concluir um pouquinho. Eu queria te fazer algumas perguntas mais relacionadas à sua relação com a comida. Esse é o gancho, afinal de contas, quero lembrar pra vocês que ainda é um canal de gastronomia. Mas como eu acho que também tem muito disso, isso tem sendo...
gravar esses vídeos, conversando, que é uma coisa que eu sempre quis. E falar de outras coisas além da gastronomia também é parte desse meu desapego do que, eu sou isso e aquilo, eu sou a chefe de cozinha, tenho que ficar aqui eternamente dando receitas. Então, é isso, mas quero trazer isso gente, sempre. Essa vez... Não, e é uma crocância, mas eu vou te fazer uma pergunta agora. Você sempre foi, né? Vegana? Sim, desde os 11 anos. Então praticamente a vida inteira. E quando te deu um clique, assim, de trazer essa ideia de... que nem o frango, né? Uma coxinha, que todo mundo conhece frango, mas você consegue fazer isso de forma vegana. Por que você foi pra esse lado, assim? Porque eu acho que pra leigo, e eu me colocando nesse lado... A gente sempre vai achar que o vegano não tem nada de gostoso. Que é super natureba. Que é super natureba. E tipo, gente, isso aqui é muito nada natureba, inclusive. Não, isso aqui é muito maravilhoso, não. Respondendo essa pergunta, eu sou vegana há muito tempo, eu já fui aquela vegana super militante, que não sentava na mesa com as pessoas que comiam carne, e apontava dedo na cara das pessoas, que você tem que assistir o documentário, porque é um absurdo. E com o tempo, a maturidade, eu fui entendendo que não é esse o caminho. Tipo, ninguém ia falar, nossa, realmente, então agora eu vou me tornar vegano, porque você me mostrou isso. Pode ser pessoas que tenham sensibilidade a esse approach, mas a maioria não. E aí eu falei, cara, eu acho que funciona mais eu apresentar pra elas uma comida saborosa, que parece com o que ela come de origem animal, porque comida é cultura, é história, é afetivo. A gente tem uma relação com ela, puta, a coxinha que eu comia no boteco quando eu ia com meu pai. Total. O macarrão bolonhesa que a minha avó fazia. O arroz com feijão e bife da minha mãe. Sabe? Então, são essas relações. Comida é cultura, comida é história, comida é parte de quem a gente é, de como a gente se estrutura como sociedade. Em diversas formas. Eu acho que trazer assim convidados pra conversar numa mesa também é muito isso, porque as pessoas normalmente numa casa, pode ser a maior casa que for, a gente sempre acaba se reunindo na cozinha, em volta do fogão, e fica todo mundo ali conversando. Então é um espaço que a relação com a comida, ela tá em todo mundo se alimenta, todo mundo precisa se alimentar, e pode ter pessoas que desenvolvam relações melhores ou não com a comida. E aí foi a partir disso, desse entendimento que eu... É muito bom esse recheio, sério, é muito bom. Que eu entendi que eu precisava aproximar as pessoas do que elas já têm, e não afastar fazendo uma comida super criativa e diferente. Tipo, foi por isso que eu fui pra esse lado a coxinha, a massa bolonhesa, a lasanha, essas comidas que elas estão no nosso dia a dia, que elas fazem parte do nosso afetivo, da nossa família. E eu acho que isso funcionou muito, assim, as pessoas gostam muito, as pessoas vêm aqui e falam, o comparativo que mais me fascina é, essa lasanha tá melhor que a minha avó, mas eu conto pra ela, não sei o que. Não, maravilhoso, é demais. Então, é isso. E a comida aproxima, né? Não tem como não aproximar. Você tem uma relação com a comida com a sua família, assim? Muito, nossa, muito. Assim, vou entrar nessa questão só porque a minha família, toda ela vem do interior do Paraná. Então, é muito... Qual cidade? Malé, nome, perto de Irati. Você conhece alguma coisa por lá? Conheço Maringá, conheço Jundiaí do Sul. É mais pro sul do Paraná, assim. E a minha família, tanto pai quanto mãe. E é muito colonos, né? Então, até hoje, minha avó mora na colônia, a minha outra avó já é falecida, mas é muito interior. E eu sou descendente de ucraniano e polonês. Então, na minha família sempre teve muita massa. E coisas com carne, porque era o quintal da minha avó, né? Então, era literalmente esse interior do interior do interior. Que é muito, assim, né? Aquele sabor, as conservas, o pão caseiro. Até hoje é uma briga com a minha mãe, porque a minha mãe é do pão caseiro, do trigo mesmo, sabe? E eu falo, mãe, por favor, vamos diminuir. Eu vou pra Curitiba, tem bolos, tem pão, tem comida. Não, maravilhoso, mas eu saio de lá assim, né? Meu Deus. Então, a minha relação com a comida e família, assim, nossa, é isso, sabe? A minha memória de criança é muito em relação à minha avó. Minha mãe cozinha, assim, muito. Comida de mãe é foda, assim, né? Tipo, que nem o feijão da minha mãe, é maravilhoso. E, então é isso, assim, eu gosto muito. Nossa, eu como bem. Você tem uma boa relação com a comida? Uma relação saudável com a comida? Tenho. Não tô falando de... Eu aprendi a ter. Tô falando de realmente a relação saudável, que eu falo que principalmente pra nós mulheres, assim, ter uma relação saudável com a comida não é tão comum. Eu aprendi a ter. Eu acho que até os meus 30 anos, eu era uma pessoa, assim... Eu era bem sedentária. Bem workaholic, assim, eu trabalhava com os eventos e tal, então eu não me alimentava bem. E também porque ser jovem, talvez, acho que a gente tem aqueles momentos de, tipo, não se preocupar a longo prazo. E depois dos 30, inclusive a moto me colocou isso, assim, de eu falar, nossa, calma aí, eu preciso cuidar do meu corpo, porque você sente, né, assim, então eu tava com um índice de gordura muito acima do normal, aí aquela falsa magra também, sabe, no sentido de, nossa, o teu corpo, ok, você tem que entender o teu estereótipo, mas cuida deles, não precisa não ser saudável.
E aí eu comecei a entender um pouquinho melhor depois dos 30, tanto atividade física quanto alimentação, cortar algumas coisas e comer bem, assim. Eu tô longe de ter dietas mais controladas ou alimentos mais 100% saudáveis em casa, porque a rotina, né, eu viajo bastante, então eu tô sempre comendo fora, sempre pedindo, e muitas vezes você vai pra um caminho mais fácil. Do conforto, porque eu acho que principalmente quando você tá longe de casa, uma comida confortável, e muitas vezes acaba indo pra uma comida mais pesada, ou uma massa, ou uma fritura, ou uma coisa assim, te traz esse confortinho de casa. E aquela sensação de recompensa, né? Sim. Já que eu tive um dia tão estressante, vou comer um negocinho aqui. É igual, você não bebe, né? Não. Gostaria de falar isso, mas eu adoro beber um vinhozinho, um whisky. E é a mesma coisa, assim, te dá uma recompensa, te dá um conforto. Então eu acho que você tem que equilibrar muito. Como eu falei, assim, eu tô longe de ser uma entendedora de alimentos e essa parte gastronômica, eu sou uma apreciadora. Como uma boa taurina. Eu gosto de comer. Se eu tô triste, me dá uma comida que eu vou ficar feliz. Mas eu acho que é isso, assim, é você entender o teu corpo, o que faz bem pra ele. E nitidamente, assim, às vezes quando eu piso na jaca, eu vejo, nossa, o corpo ele responde, né? Ele muda totalmente. Então, eu tento ter esse cuidado, assim. Mas eu preciso aprender mais, eu confesso. Às vezes eu sou meio relaxada também. Aprendendo com o tempo, é o com equilíbrio. amigas aí, ó. Agora, uma última pergunta pra finalizar. Primeiro, eu queria te agradecer por ter topado conversar. Foi muito bom. A gente tem mais tanta coisa pra conversar que eu acho que a gente fica aqui horas e estender pra outros episódios. Eu agradeço muito. E ainda um projeto embrião, assim, de sentar e conversar com as pessoas. Mas é um sucesso, maravilhoso isso. E eu queria te perguntar uma coisa que eu já perguntei pra outras pessoas que eu conversei, que é o seguinte. Imagina que a comida, ela é uma coisa cultural, como eu falei. E o que é hoje tradicional, uma coisa que parece que sempre existiu, não era há anos atrás, há séculos atrás. Quando a gente pensa comida italiana, o espaguete bolonhesa, não é uma coisa que sempre existiu. A comida ela faz parte da cultura de um contexto e de um tempo. Mas que prato, que preparo ou que sobremesa de hoje, que você consome aqui hoje, você colocaria numa cápsula do tempo para daqui 100 anos ou 1000 anos, as pessoas saberem que isso era uma coisa importante para nossa geração aqui, para nossa cultura desse tempo, dos anos 2000. Sem apelo familiar, né? Porque eu vou trazer coisas que você gostaria que as pessoas... Pode ser, o que você gostaria de falar, nossa, eles comiam isso? E tem tantas coisas. Isso me pegou porque eu não faço ideia desde quando que surge. Não sei se você conhece, tem um prato tradicional da minha família que é o pirogue. Nunca ouvi falar. Nossa, ele é maravilhoso. Mas é uma massa bem tradicional, polonesa. Uma massa salgada? É salgado, é uma massa salgada. Tipo um macarrão? Ou... Ele é tipo um pastel cozido. Assim, a massinha é de batata, aí você pode ir com ricota dentro. Ele é bem gostoso. Esse é o meu prato favorito da vida inteira. Então eu gostaria que todas as pessoas sentissem isso, independente de geração. Sim. E existe uma discussão na minha família que, assim, a minha avó, que fazia, né, já falecida, minha mãe faz, e eu com a minha irmã e meu irmão, a gente não é muito da comida. Então a gente tem que dar um jeito de... A gente tem que dar um jeito de colocar numa cápsula. O desafio é você pegar essa receita da tua mãe e fazer. E trazer pra eu veganizar ela, porque eu fiquei muito curiosa. Mas assim, na verdade, pensando aqui, né, eu acho que é super fácil porque ela já é, né, assim... Não, daí tem... Vai ser fácil, eu vou te mostrar. É maravilhosa. Então essa eu gostaria de colocar numa cápsula e ter essa comida pra sempre. Mas é muito coisa pessoal minha, né? Aí tirando, acho que um geral, pra as pessoas nunca esquecerem. Putz, é muito difícil, assim, mas... é que daí não é também o mundo inteiro, mas o próprio brigadeiro, assim, ele é tão prazeroso, ele é tão gostoso, gente. Mas os gringos odeiam, é engraçado que eles falam, meu Deus, é muito doce. Mas por quê? Eles não sabem o que é bom. Não, também acho. O brigadeiro, sabe? Deixar numa cápsulazinha, assim. Tem que estar o brigadeiro numa cápsula, só que é assim o formato, tem que ser num prato de papel, com um teco de bolo e uma coxinha entuchada lá. Sabe quando você vai no fim de festa e aí bota outro pratinho em cima? Pra mim, essa é a memória afetiva do brigadeiro. É aquele teco de bolo que você tucha uma coxinha do lado, assim, e o mais uns 3 brigadeiros, bota tudo junto. Aí a coxinha fica com umas farelinhas de açúcar. E aí, no dia seguinte do aniversário da festinha que você foi, tá lá na geladeira, aquele manjar dos deuses, assim. Eu sinto até o cheiro de guaraná sem gás. Olha, eu gosto, sabe? Assim, eu gosto de comer, eu gosto de provar coisas novas. Eu não tenho limitação, assim. E mesmo que não for bom, eu sei que eu tenho aquela experiência. Então, acho que é válido. Eu vejo que tem pessoas que são muito restritas, assim, né? Que às vezes tem até um preconceito e não provam. Principalmente com veganismo. Tem muito cliente aqui que vem, aí percebe que é vegano e levanta e vai embora. Porque a gente não tem placa, não tem nada falando que é vegano, né? Uma surpresinha. Mas e qual que é, assim, lógico, tem bastante diferença. Sim, a pessoa fala, não, eu quero comer carne. Ai, meu Deus.
mas também não entende a relação com a proteína. Talvez é isso, sabe? Sei lá, enfim. vamos entrar em outros assuntos aqui. Bruna, muito obrigada. Obrigada, foi um eu agradeço. prazer Vamos conversar mais. Vamos, por favor. Sim. Só entre nós, meninas, por e aqui favor. Aberto pra todo mundo. Obrigada, é um prazer foi falar ótimo. com você. Maravilhoso. Obrigada, gente. Obrigada, gente.